E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é sexta-feira, dia de Premiere para iniciantes, e na aula de hoje nós vamos aprender como adicionar texto no nosso projeto. Essa aula é basicamente primordial porque é muito importante adicionar textos em determinados projetos do seu Premiere. Então nós vamos aqui simplificar um pouco do que é esse adicionar textos do Premiere CS6. Para começar, antes de mais nada, é só preciso lembrar que o texto é uma função adicional do Premiere, ou seja, será aberta uma nova caixa e só para repassar essa informação para vocês. Quanto maior a quantidade de fontes, mais lenta essa caixa vai abrir. Então, se você tem uma situação como a minha, que demanda bastante fontes e você acaba tendo que carregar todas elas automaticamente e é impossível configurar para remover uma certa quantidade, eu aconselho você a abrir pela primeira vez esse comando, que você siga as configurações que eu vou passar no final desse vídeo. Antes de mais nada, vamos então adicionar o nosso efeito. Dentro da nossa janela de projeto, nós vamos clicar com o botão direito, New Item, e aí nós escolhemos a opção Title. Depois de feito isso, você abre uma janela com o nome New Title, onde você vai escolher as configurações do seu texto. A primeira configuração, claro, é o tamanho. Como nós estamos trabalhando com o HD 720, a configuração já vem por default para este tamanho. Embaixo você escolhe a TimeBase, que define a quantidade de frames por segundo, e mais embaixo a opção de Ratio, que são as configurações de vídeo que nós aprendemos no início dessas aulas. Mais embaixo você escolhe o nome do seu texto. Não é aqui que fica a configuração do seu texto, será aberta uma janela onde você pode trabalhar com o layout. Aqui é apenas o nome que ficará dentro da sua janela de projetos, para que você consiga adicionar novamente, remover e mexer em todas as configurações de efeito, como se ele fosse uma imagem ou um áudio ou um vídeo. Definindo o nome, nós damos OK e então será exibida a famosa janela de texto, que vai demorar bastante para carregar no meu caso. Você pode perceber que de fundo já veio o frame que nós paramos no nosso projeto. E aí nós encontramos uma série de caixas adicionais. Nós vamos entender um pouquinho então de que funciona tudo isso. A primeira caixa no nosso canto esquerdo são as caixas de ferramenta, onde você pode setar desde um quadrado, ferramenta de texto, ferramenta de ponto e tudo para que você consiga adicionar todo o material dentro do seu projeto. Lembrando que isso aqui é a sua área de trabalho, então você pode trabalhar independente de tudo, sem se preocupar com o que está no fundo, porque isso aqui só vai ser adicionado quando nós arrastarmos o nosso arquivo para a timeline. Mas embaixo nós encontramos as opções de alinhamento e centralização, que são muito importantes neste caso. No nosso centro, na parte superior, nós temos a área de trabalho com algumas configurações de exibição, inclusive uma pequena timeline, onde você pode avançar e retrair o vídeo no final. Mas embaixo nós temos os Title Styles, que são bastante importantes, porque ao dar um clique você pode setar estas configurações. Nós vamos ver quando nós adicionarmos. No nosso canto direito, nós temos as propriedades do texto. É basicamente como a janela de efeitos das ferramentas de texto. Você consegue aqui setar propriedades de cor, de transparência, de sombra, de proporção e por aí vai. Para nós adicionarmos um texto ou qualquer tipo de objeto, basta selecionarmos a ferramenta. Como você pode ver, tem várias dedicadas à configuração, até inclusive ferramenta de texto de forma vertical, né, onde você digita para baixo, e isso em box text também. Mas nós vamos aqui na ferramenta normal, dando um clique, você pode perceber que aqui no Title Propriedades muda tudo, porque é adicionado muita coisa. Você pode setar aqui desde o começo, mas nós vamos começar escrevendo. O default do Premiere é um pouquinho estranho, então não se assuste, digite e aí nós vamos trabalhar como é assim na maioria dos programas de edição. Nós vamos então colocar um texto. Acredite ou não, eu digitei a palavra título dentro do nosso projeto, mas não dá para ler por causa do fundo branco e o default ser branco. Então, para isso mudar, nós podemos ou configurar manualmente cada propriedade, cada sombra, cada background, ou nós podemos simplesmente clicar em um dos modelos prontos aqui no final do nosso projeto. Clicando, ele vai mudar automaticamente todas as propriedades para seguir o exemplo ali embaixo. Isso também significa que você pode adicionar vários efeitos. Feito isso, o nosso arquivo está pronto. Você pode trabalhar ele no tamanho que você realmente deseja já no seu arquivo. Se você deseja fazer um efeito de zoom, faça
com que o título seja no tamanho final, onde ele vai estar o maior possível. Não faça o menor e depois tente dar zoom, porque isso vai pixelar o seu projeto. Mas isso pode ser editado com o tempo, eu vou explicar como funciona. Antes eu vou passar uma dica para quem tem bastante fonte. Antes de finalizar esse arquivo, ou então depois que você fez e você vai refazer de novo, arraste as janelas de forma que elas fiquem no seu arquivo do Premiere. Por que isso? Sempre que você abrir um título, sempre que você criar um texto, ele vai carregar todas as suas fontes do Windows. Isso significa que se você tem uma quantidade muito grande de fontes, o seu arquivo vai ficar bem demorado para carregar. Em alguns processadores até um tempo absurdo. Então a minha dica é: sempre coloque essas janelas mais importantes no seu arquivo final, na sua workplace no Premiere. Como isso funciona, você já sabe. Aqui no cantinho tem o botão selecionável, você pode clicar e arrastar para onde você quiser. Eu costumo colocar a janela de exibição junto com a de título, que consegue trocar rapidamente, e as outras configurações eu faço aí uma intercalação. Então vamos dar uma organizada aqui. Nós colocamos aqui agora todas as configurações de texto dentro do nosso workplace, então conseguimos organizar para que quando um texto seja adicionado, nada seja carregado, porque sempre que o nosso Premiere carregar um projeto agora, ele vai abrir automaticamente todas as fontes, impedindo assim uma série de transtornos e facilitando o nosso trabalho. Agora, voltando à aula, nós vemos aqui na nossa programação que o texto não foi adicionado em nenhum momento. Para que isso aconteça, você precisa selecionar dentro do seu projeto, da sua janela de projeto, o arquivo que nós geramos, com o nome que nós geramos. Lógico que ele pode ser modificado com 2 cliques lentos. Você consegue mudar o nome do arquivo, mas é preciso que ele vá para a timeline. Isso funciona como todo vídeo, imagem ou música. Você simplesmente arrasta para onde você quiser e ele automaticamente será colocado. Lembrando que será colocado apenas o texto, o que estava de fundo era apenas uma comparação para que você soubesse aonde você vai adicionar. A partir do momento que você arrastou esse título para a sua timeline, você consegue adicionar todos os efeitos, todas as transições, fazer cortes, duplicar e aí trabalhar como você já sabe dentro do Premiere. Essa aula a gente encerra por aqui, eu espero ter ajudado. Não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Falou, um abraço.